Boa noite, queridos irmãos e irmãs do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que nós vamos realizar mais um encontro virtual e lembrando aos amigos que durante a prece vamos continuar vibrando para os nossos irmãos nos Estados Unidos, para o presidente que se encontra agora, o próximo que irá tomar posse, e por toda a população em geral. E para dar início ao nosso encontro de hoje, com muita alegria, nós vamos convidar a nossa Silvana para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Deus, nosso Pai de justiça e bondade, Jesus, nosso Mestre e Guia, queremos agradecer todas as dádivas recebidas, toda a proteção, a bênção da reencarnação. Senhor, nos fortaleça, nos ampare, nos acolha, para que aceitemos nossas provas e expiações sem revolta. Mestre querido, nos mostre o caminho do bem. Afaste-nos do mal. Reveste-nos de benevolência para com os nossos irmãos. Queremos pedir também que os benfeitores da Casa Espírita Adelino de Carvalho derrame as suas bênçãos sobre a nossa amiga Celeste e o Senhor Luiz Humberto. Permita, Senhor, que o vosso amor toque o nosso coração, curando nossas dores físicas e espirituais. Pedimos pelo nosso planeta Terra e todos os países que se encontram em desarmonia, Senhor. E com a sua permissão e a sua luz, damos por aberto a nossa reunião de hoje. Assim seja. Nós agradecemos a nossa querida irmã Silvana pela prece, a lembrança dela em relação ao seu Luiz Humberto e a Celeste foi muito bom. E segunda-feira, dia 11, já completam 2 meses da partida da Celeste. Como o tempo passa, né, amigos? E agora nós vamos convidar a Leiner para fazer a leitura do Evangelho para nós. Boa noite, pessoal do Grupo Espírita de Adelino de Carvalho. Nós agora vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E vão ser o item 1 e o 3. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, como é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. O 3, que tem intitulado Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura, sem a ter certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso, mas isso seria um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito. Mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação. Porque uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que
parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Leiner pela leitura feita e agora nós vamos pedir ao nosso irmão André para ler uma questão do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos, amigos e amigas do Centro Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu vou estar lendo a questão 264 do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Questão 264. Que é que o dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Resposta. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós agradecemos a leitura pelo nosso querido André, do Livro dos Espíritos, e agora vamos passar aos comentários, convidando inicialmente nosso irmão e amigo, Sr. Vicente. Prezados irmãos, Vicente Espírita, Adelino de Carvalho, que Jesus abençoe e ampare a todos. Nós aqui estamos no estudo do sábado do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e no item número 1, fazendo um comentário, porque diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Interessante que nós não concorda amigavelmente com isso, que chorar para ser feliz, sofrer para ser feliz, parece que é uma injustiça, mas se nós pensar bem, devemos agradecer a Deus todas as vezes que sofrer e não condenar, achar que Deus tem culpa disso. Nós estamos aqui nesse estudo e dizendo que a justiça de Deus é para nós, para esses que sofrem perseguição, para esses que choram. O reino dos céus é para eles. Então, nós precisamos ainda amadurecer muito para concordar com isso, porque só assim está pondo à prova a nossa paciência,
a nossa tolerância. Feliz daquele que tolera, feliz daquele que perdoa, porque o reino dos céus é para eles. E ainda vamos dizer o seguinte: às vezes nós discorda porque vê um sofrer tanto, parece ser uma pessoa boa, sofre bastante, enquanto que uns maus prosperam bem, e parece até uma injustiça. Mas Deus que sabe de tudo que faz. E nós não temos nada que censurar a bondade de Deus, apenas ter muita fé no futuro, porque a nossa felicidade não é deste mundo. Nós veio deste mundo para sofrer, para cumprir com as nossas provações. E tanto que a fé no futuro faz nós acreditar que a felicidade não é deste mundo. Nós compreendem bem se procurar entender. Quanto mais sofrer, mais compreender. Que não é... Foi Jesus que ensinou essas virtudes, ensinou que o homem virtuoso é aquele que mais faz da sua parte, é aquele que ama até doer. Duas coisas já sabe, duas coisas é preciso: amar até doer, doar até perder, a identidade do egoísmo. Então, nós vamos ainda hoje julgar bastante maduros para compreender, revelou inteiramente pelos Espiritismos, ou pela voz dos Espíritos. Nós vamos olhar aqui umas pequenas trovas que falam que ensinamento profundo que na trova simplifico. Quem nunca sabe ser pobre não é capaz de ser rico. Cartaz que o mundo apregoa para o cultivo do bem, quem receia a ingratidão não auxilia a ninguém. Nos temas da elevação, esta nota incontroversa: mais vale um dia de dor que 2 anos de conversa. Sentença que a vida aguarda em seus artigos de fé. Na hora do sofrimento, cada qual mostra o que é. Ante o mal, eis a doutrina, que serve a crentes e ateus. Perdão é a melhor vingança nos estatutos de Deus. Nós temos também uma outra trovinha aí que fala que Deus construiu sobre a dor a celeste faculdade do ensino superior,
a toda a humanidade. Que Jesus abençoe agora e sempre e que perdoe por algumas falhas. Nós estamos aí felizes por estar participando desse grupo. Que Jesus abençoe. Nós agradecemos ao nosso querido amigo São Vicente pelo comentário, aquela de doer, de amar até doer, de valorizar a dor e o amor importantíssimo, né? Que nós vamos gravar mais uma vez. E essas provas maravilhosas, viu? Muito obrigada, São Vicente. E a gente fica muito feliz com a participação do senhor e da Leiner, tá bom? E agora nós vamos convidar o nosso Gabriel para fazer o seu comentário. Boa noite a todos, meus amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Estamos aqui reunidos mais um dia para o nosso estudo, para a nossa leitura, os nossos comentários. De certa forma é um convívio, né? O nosso convívio aqui, essa nova forma de conviver que estamos passando. E vamos passar aos comentários da noite. Capítulo 5, itens 1 e 3, né? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados, os que sofrem perseguição pela justiça porque o reino dos céus é para eles. E depois o comentário, o item 3, justiça das aflições. E ele vem dizer que Jesus promete aos aflitos da terra uma vida futura, né? As coisas que Jesus promete não tem como a gente imaginar se a gente não considerar uma vida futura. Porque, ora, como que o mestre pode prometer, digamos assim, coisas, e sendo que às vezes tem pessoas que sofrem uma vida inteira e nunca encontram essa tal felicidade, né? Esse consolo ao coração. Então, só pode estar numa vida futura esse consolo. E a questão número 264 do Livro dos Espíritos, o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar. A gente sabe que o espírito, ele escolhe as provas e, enfim, conforme o gênero de coisas que ele precisa passar. Então, se ele tem problemas, por exemplo, com algum tipo de vício, problemas com essa ou aquela pessoa, ou alguma certa situação que ele já falhou muito, muitas vezes o espírito vai escolher de acordo com esse tipo de problema que ele tem a superar, porque do lado de lá a gente não vê a vida como muitas vezes a gente vê aqui, né? Aqui muitas vezes, quando tá tudo bem, a gente acha que a vida é só alegria, que a vida é viajar muito, que a vida é fazer festa todo dia. Mas o espírito do lado de lá tem plena consciência de que a Terra é um lugar para se melhorar, é um lugar para que a gente vai muitas vezes sofrer, mas vamos nos melhorar. E então ele escolhe o tipo de prova, ele sabe o gênero de coisas que ele vai passar aqui na Terra, né? E é engraçado porque não dá para saber. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, no livro O Céu e o Inferno existe, na segunda parte, existe um caso interessante. Ele conta 2 casos, né, de espíritos. Um era um espírito que se comunica e foi alguém que sofreu muito nessa terra. Está na parte dos espíritos, dos bons espíritos, né? Dos testemunhos dos bons espíritos. E foi um espírito que sofreu muito na terra. E chegando do outro lado, ele vê que aquele sofrimento foi porque ele também já havia causado muito sofrimento. Então, isso mais para frente no Evangelho ele vai falar, né, causas anteriores do sofrimento. E logo em seguida tem um depoimento de um espírito que foi uma nobre na Terra e foi uma pessoa muito boa, morreu muito jovem
e teve uma vida boa, entre aspas, assim, e ela foi uma pessoa muito boa também. E ela conta que para ser essa pessoa muito boa, ela também já havia passado por muito sofrimento no passado, né? Então a gente não sabe. E existem os casos também de pessoas que têm uma vida tranquila, mas que na verdade estão pegando um fôlego para uma próxima vida um pouco mais que vai ser um pouco mais dolorosa, porque ainda temos débitos para resgatar, né? Então assim, não dá para julgar, de olhar a vida de uma pessoa e falar assim, não, essa pessoa tem uma vida tranquila porque ela já sofreu muito, ou ela tem uma vida tranquila porque a próxima vai ser muito dolorida. Não dá para saber, né? Isso vai de acordo com o espírito, de acordo com a necessidade, com o entendimento do espírito também, com a maturidade, claro. Mas não nos enganemos, né? Que o sofrimento, as aflições, se bem vividas, e bem vividas não significa gostar de sofrer, mas suportar, não se revoltar, fazer o possível, né, para superar essas situações. Se bem vividos, os sofrimentos nessa terra nos levam a lugares, a justamente essas recompensas que o Cristo prometeu. Mais para frente vai falar também do bem e o mal sofrer, né? Então, que a gente possa, diante das situações difíceis, cada um sabe as situações dolorosas da vida, mas que possamos, diante dessas situações, nos lembrarmos dessas palavras de Jesus, né? Dessas promessas que o Mestre nos fez, de encontrarmos conforto, encontrarmos carinho depois do sofrimento. Mas cabe a nós também passarmos por ele sem nos revoltarmos. E a frase clássica, né, que o Haroldo fala em uma das suas palestras, existem muitas injustiças, nenhum injustiçado. Porque é assim que a lei divina ela age, né? Se existisse uma pessoa que passa por um sofrimento e que aquele sofrimento seja uma injustiça, então Deus não é Deus, Deus não é todo-poderoso, Deus não é todo justiça. E essa frase resume bem. As injustiças que vemos na Terra são consequências do mal já praticado por nós mesmos no passado. Então que a gente esteja sempre atento e sempre desperto, né? Vigiando e orando para não cair nas tentações e para passarmos pelas dificuldades com força e coragem. Uma boa noite a todos, um grande abraço, que o Mestre esteja conosco hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso Gabriel e é uma maneira mesmo de estarmos próximos, foi uma maneira, né? A pandemia tem coisas boas acontecendo, essa aproximação nossa é uma delas, né, Gabriel? E de todos que aqui se encontram. E agora nós vamos dar as boas-vindas para a nossa Nilma, que retorna ao nosso grupo nessa noite. Então agora ela vai comentar para nós. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs. É sempre uma alegria muito grande retornarmos ao nosso grupo de estudo. Das outras vezes estávamos participando, mas ouvindo, e agora ao retomarmos a condição de leitores ou comentarista, aumenta a nossa responsabilidade, sobretudo quando nós temos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque isso me deixa aflita. Mas ao mesmo tempo, como o item justiça das aflições nos leva a concluir, nos dá também um grande consolo e uma grande alegria, porque compreendemos a necessidade do estudo, a necessidade de avançar. E só vamos encontrar esse avanço, esse progresso, se nos esforçarmos, se buscarmos, se colocarmos em prática aquilo que estamos estudando. Então, se vamos ter que estudar para falar, a toda hora encontramos que precisamos, mais do que estudar, não só estudar, precisamos colocar em prática. Na narrativa de hoje, né, nessa organização maravilhosa que a casa nos permite, nós vamos ter essa reflexão, né? O que deixa Jesus mais triste é nós conhecermos e não praticarmos. E aí é realmente por isso que é grandioso, a responsabilidade é grande, mas a satisfação também é imensa. Por isso o conforto,
por isso essa doutrina consoladora, né? E nesse item, né, nós vamos no item 1, começa dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E nós vamos então perceber que é muito importante, todas as dificuldades que nós passamos, elas não são à toa, né? Isso mesmo se eu estou falando enquanto indivíduo, ou se eu estou falando enquanto sociedade, ou se eu estou falando enquanto brasileiro, enfim, estou falando enquanto humano, né? Todas as nossas ações têm reações, sejam individuais ou coletivas. E aí nós poderíamos ir por um campo que daria bastante reflexão, né? Sobre tudo que nós estamos vivendo. Mas nós queremos nos ater aqui mais ao estudo, né? O item Justiça das Aflições, ele nos leva a essa conclusão que eu digo muito satisfatória, né? Porque nós só podemos chegar, né? Como que nós vamos compreender essas, às vezes, as aflições que enxergamos, as diferenças entre uns e outros, das dificuldades, sejam materiais, sejam quaisquer que seja o campo, né? Da pobreza, da riqueza, da doença, das dores, das dificuldades, nós vamos encontrar então as compensações na vida futura. E aí nós estamos então falando de reencarnação, né? E aí nós conseguimos então, por isso que é confortador, não é? Não que a gente vá viver só pela vida futura, mas a gente vai entender e aceitar melhor as dificuldades de hoje. E aí, ao estudar, a gente vai percebendo que as dificuldades são nossas, na maioria das vezes, né? Ou em todas as vezes. Desde até das nossas dificuldades que temos de ansiedade, de nervosismo, de raiva, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, nós vamos percebendo que esse controle, depois na vida adulta, em criança, é claro que a gente compreende que é muito importante os pais, né? A orientação dos pais, mas na vida adulta a questão é conosco mesmo, com as nossas crenças e aí com a nossa fé, né? E aí que entra, né, a misericórdia divina, porque nessa compreensão que estamos falando da reencarnação, né? Quando enxergamos no sofrimento, enxergamos e aceitamos, né? Porque às vezes só enxergar não basta. Que esse sofrimento ele é necessário para o nosso aperfeiçoamento, né? Que ele vai levar ao mérito, né? Que a um resultado melhor na minha evolução. Então aí a gente percebe que nós precisamos uns dos outros. Gosto muito daquela reflexão que diz que o Criador utiliza da própria criatura para exercer a sua misericórdia, não é? Então é preciso que estejamos imbuídos disso. É preciso termos isso introjetado na nossa essência, né? No nosso querer, na nossa ação. Porque isso, toda a lição nos fala aqui de que essa fé na vida futura, ela nos consola e ao consolar leva a paciência. E a paciência que é uma virtude muito necessária, né? Para que a gente possa ter resoluções mais tranquilas e às vezes para que a gente possa não arrepender de atitudes, né? Porque ninguém vai ao mal porque quer, não é? Então, quando você tem tempo de refletir mais, é possível que você tenha menos chance de se arrepender. Por isso a necessidade da paciência, né? Mas tudo isso não teria nenhum ainda alcance se não fosse se essa paciência, essa fé não nos levasse à justiça divina, não é? Porque a justiça divina é que vai nos explicar, né? Todo esse merecimento. Por isso a lição nos traz aqui, né? Deus como sendo todo poder e bondade, todo poder, bondade e justiça, né? A lição encerra dizendo: Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo. Quer dizer, pela voz dos Espíritos, não é? Então, é muito importante nós compreendermos que nós temos os meios, nós temos os caminhos, não é? Para que a gente possa
ir avançando, ir compreendendo e aceitando melhor essas aflições. A questão 264 também, né, já lida, trata dessa questão. Somos nós que escolhemos essas provas de acordo com as nossas necessidades, na maioria das vezes, né, seja de pobreza, seja de riqueza, de acordo com aquela dificuldade que nós possamos conseguir na erraticidade para o nosso próprio avanço. Eu gostaria até de encerrar a minha fala aqui com uma reflexão que o nosso companheiro Paulinho colocou esses dias, acho que quinta-feira, no grupo, e que eu achei maravilhosa e que eu concordo plenamente, e acho que essa reflexão sobretudo nós, né, dentro da doutrina espírita, nos conforta e nos faz entender muitas coisas que às vezes a gente poderia fazer a gente agir errado, e com essa reflexão é possível da gente agir um pouquinho melhor. Eu vou encerrar com ela. O Espiritismo, diz o Paulinho na sua reflexão, o Espiritismo em seu aspecto científico nos liberta de práticas estranhas, cegas e negacionistas. Em seu aspecto filosófico, nos permite a tudo analisar e escolher com a razão. Em seu aspecto religioso, nos mostra a importância de compreender, servir e perdoar. Então, resta-nos, né, colocar em prática, né, esse mandamento, esses 2 mandamentos grandiosos, né, da nossa amada doutrina, que é instruir e amar-nos uns aos outros, que é o grande ensinamento de Jesus também. Isso nós estaremos como um grande caminho para acertarmos um pouco mais e errarmos um pouco menos. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Nilma pelo comentário, ficamos felizes com o retorno de vocês, sempre o grupo, né, cada vez mais que vai assim associando nos comentários, nas preces, nas leituras, nós ficamos mais fortalecidos. E agora a nossa Volanda vai fazer uma leitura para nós do livro Pão Nosso. Boa noite a todos. Vamos ler do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 9, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus 7, 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos a assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida,
dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Volanda, a leitura feita para nós, e agora vamos pedir ao Marco Antônio para fazer o comentário para nós. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva a todos, agora e sempre. Na mensagem de hoje, Homens de Fé, Emmanuel nos mostra que ter fé não é simplesmente ouvir ou acreditar na mensagem do Evangelho, mas principalmente vivenciá-la em nosso dia a dia. Nós temos ouvido a mensagem e às vezes temos falado nessa mensagem, mas será que temos vivenciado essa mensagem? Essa é a pergunta que fica para todos nós. Hoje em dia, a difusão espírita, a difusão cristã de uma forma geral, está cada vez maior por conta dos meios de comunicação. E isso é muito importante. É claro que é importante. Não podemos desprezar essa difusão. Muitas pessoas recebem a mensagem e realmente modificam a maneira de enxergar a vida, modificam os seus caminhos. Mas para aquele que leva a mensagem ou para aquele que ouve, é importante saber se aquela mensagem traz algum proveito, traz alguma modificação íntima e se a pessoa está aplicando essa mensagem ao seu dia a dia. Essa é a reflexão que todos nós, como espíritas e cristãos, devemos fazer. E não apenas achar que a fé é suficiente se estamos falando nela, se estamos estudando, se estamos pregando, se estamos ouvindo, mas principalmente se estamos vivendo, e como diz Emmanuel, às vezes no silêncio da nossa transformação íntima, às vezes sem que ninguém a veja, apenas a Deus e nós vendo a nossa transformação interior. E é interessante que Emmanuel escolhe esse versículo de Mateus, capítulo 7, que é uma parte do Sermão da Montanha. Aliás, é o final do Sermão da Montanha, né? Porque no final ele fala justamente isso. Ele fala e depois diz, né? Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, quer dizer, muitos escutam, mas será que quem pratica de fato? E aí ele fala uma coisa importantíssima. Jesus fala algo que é fundamental para a nossa reflexão. Assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus mostra com isso que as palavras do Evangelho, os seus ensinamentos, eles não servem para livrar a gente dos problemas da vida, das tempestades, das enchentes, dos furacões que acontecem sobre a vida da gente. Porque ele fala que as tempestades vêm, mas que aquele que edificou a casa sobre a areia, isto é, sobre os fundamentos falsos da vida, que edificou a casa, por exemplo, sobre valores transitórios, sobre valores passageiros, né? A pessoa, os problemas ocorrem e as pessoas, elas tendem a perder os frutos do seu trabalho, porque quando vem a tempestade, derruba a casa, porque ela foi edificada sobre um terreno falso, sobre um terreno móvel, sobre um terreno que não dá sustentação ao edifício. Quando aquele que ouve e pratica a palavra, isto é, quando aquele que ouve o ensinamento e coloca em prática, leva a sério aqueles ensinamentos, ele está construindo a sua vida sobre algo verdadeiro, sobre a verdade, sobre a realidade. E aí vêm as tempestades e a estrutura do seu edifício, da sua vida, não é abalada. Então, o Evangelho não promete que nós ficaremos livres dos problemas, das tempestades, das enchentes, mas que nós conseguiremos suportá-la. Eu adoro uma imagem que eu já vi na internet, eu já até compartilhei, de um farol numa região, acho que da Europa, no meio assim de um rochedo, e o mar bravio batendo no farol, e o farol firme ali,
né? Ele não se abala, mesmo com aquela tempestade, mesmo com a maré alta, mesmo com o farol permanece tranquilo. Ele não cai, não desmorona. E é assim que deve ser a nossa vida. Nossa vida deve ser baseada em valores que não se desmancham perante os acontecimentos. Nós estamos vendo tanta transformação no mundo, essa pandemia, os acontecimentos internacionais, vários problemas, né, que têm acontecido. As pessoas às vezes se abalam, as pessoas às vezes ficam preocupadas. Mas se nós estivermos assentados sobre a rocha do Evangelho, a rocha dos séculos, a gente não vai se abalar, né? A própria questão política mesmo. Muitas pessoas ficam discutindo política. Política é algo transitório. A gente não vê Jesus falar em política. A gente não vê Allan Kardec falar em política. Embora a época que Kardec viveu era uma época extremamente conturbada do ponto de vista político, a gente não vê praticamente Chico Xavier falar em política. Embora Chico Xavier tenha passado por vários momentos conturbados na história brasileira, e hoje em dia nós espíritas ficamos às vezes tão preocupados com isso, um apoiando um, outro apoiando o outro, um falando uma coisa, outro falando outra, né? E nos dividindo por conta disso, mostrando que nós somos ainda fracos na fé. Nós ainda não percebemos a importância de nos apoiarmos na rocha, naquilo que não se move perante as mudanças do mundo. Porque só o Evangelho permanece. As coisas da política hoje existem, amanhã não existem mais. Mas as verdades eternas do Evangelho permanecem. E pode vir qualquer tempestade, qualquer mudança, que elas permanecerão. E é isso que Jesus fala. O homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, ele vai enfrentar as dificuldades da vida com tranquilidade. E é isso que Jesus convida a gente. A fé dá esse suporte. A fidelidade, a prática, quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve os ensinamentos e busca praticá-lo, você colocar em prática em nossas vidas, mudar nossos valores, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa maneira de enxergar a vida, o mundo, os nossos irmãos, né? Ao invés de dividi-los. Quantas vezes que nós ainda estamos olhando os outros como diferentes, como adversários, no campo mesmo político, né? O que é partidário de um, olha o outro como se fosse adversário, inimigo até. Isso é um absurdo do ponto de vista espírita e cristão. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Isso é o olhar sem fé, é a vivência sem fé, né? Somos todos irmãos. E aquele que nós achamos que está em dificuldades maiores, nós temos que orar por ele e não condená-lo e não criticá-lo. Então, se nós não agimos assim, nós estamos mostrando que nós não temos fé. Nós não estamos colocando em prática o que Jesus ensinou. E as tempestades poderão realmente abalar a nossa estrutura, abalar os nossos caminhos. Então, que Jesus continue nos fortalecendo, nos abençoando e iluminando nossas vidas, dando-nos suporte para enfrentar qualquer tempestade. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Marco Antônio pelo comentário feito sobre essa leitura de Emmanuel. E agora nós vamos passar para o nosso irmão Paulo Márcio, que vai fazer uma belíssima narrativa para todos nós nessa noite. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que me coube esta semana é a leitura da narrativa Visão de Eurípides, capítulo 27, A Vida Escreve. Hilário Silva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite,
viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbada ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra,
Ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não conseguiu mais dormir. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém, a divina revelação que lhe vibrava na consciência entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso, sequer de um dia, servindo até a morte. Hilário Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado, boa noite a todos e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido Paulo Márcio, essa narrativa é maravilhosa, não é? E a gente só ficou sabendo dela depois da psicografia, porque Eurípides Barçanufo nunca comentou esse caso, né? Olha que a grandeza que a gente, através da obra mediúnica, tem recebido fartos ensinamentos. E para encerrar, agradecendo a todos que leram, que fizeram preces, que comentaram, nós vamos pedir ao nosso irmão Pedrinho para fazer a prece de encerramento para nós. Boa noite, queridos amigos e amigas da nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho. É um prazer muito grande estar com vocês novamente, embora que virtualmente, pois não temos oportunidade de reunirmos fisicamente, mas virtualmente nós estamos sempre unidos com os nossos pensamentos, com o mesmo objetivo, a fazer nossas orações com o Evangelho do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos e estarmos finalizando o trabalho desta noite. Eu agradeço a todos aqueles que compareceram com suas preces, tudo aquilo que apresentaram nesta noite. Eu agradeço a vocês. Queremos pedir neste momento, com os nossos pensamentos unidos, para todos aqueles que estão sofrendo, principalmente com a Covid-19, aqueles que estão hospitalizados, aqueles nossos irmãos que estão acamados, para os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão lutando na frente da doença, que possam ser abençoados, possam ser fortalecidos para que possamos vencer esse obstáculo dessa doença. E neste momento pedimos para toda a nossa cidade, para todos os doentes, para a nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho, para os nossos companheiros, que possam ser fortalecidos e amparados para que possamos continuar com esse trabalho tão abençoado nesta casa, que nós amamos tanto. Pedimos para o nosso patrono Adelino de Carvalho, para o senhor Antônio Fonseca e todos aqueles que nos precederam, possa estar nos auxiliando conforme suas possibilidades. Neste momento, eu farei aquela oração que o Senhor nos ensinou, com os nossos pensamentos voltados a Jesus. Pedimos para todos os nossos companheiros, para seus lares, seus familiares, todos aqueles que fazem parte de suas famílias, que também possam receber as nossas orações. E finalizando o trabalho desta noite, vamos fazer aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz de nosso querido Jesus possa estar em todos os lares, com todas as pessoas, todos os nossos companheiros nessa noite e sempre. Muito obrigado.
Boa noite a todos, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso irmão Pedrinho pela prece, agradecemos a todos que participaram, ouvindo, lendo, fazendo comentários. E a próxima semana, dia 16, já estamos no meio do mês de janeiro, gente. O tempo passa. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus. Um abraço para cada um.